E na reação desse vídeo, a gente vai reagir a uma grande artista do México. Ela já foi cantora, ela foi apresentadora, foi atriz, né? E na reação desse vídeo, a gente vai reagir a Lola Beltrán. Essa é mais uma das muitas sugestões que vocês fizeram aqui nos comentários. A gente vai reagir a Lola Beltrán cantando a música Paloma Negra. Ela foi uma grande artista no México, muito importante também na música rancheira e Huapanga. E a gente espera que vocês gostem dessa reação. Né? Não esquecendo de falar que a Lola, ela foi uma das artistas mais aclamadas do México, né? Nesse segmento musical. Mas aproveitando a oportunidade, você que está inscrito, ative a notificação, segue a gente no Instagram, visite aqui a comunidade e ajude a gente a escolher as futuras reações aqui do canal. E vamos lá, o que interessa, né? O que interessa agora é Lola Beltrán, então, para reagir. Eu quero dizer-lhes uma coisa. ¿Me dejan? Paloma Negra no estuvo en mi tono, yo la canto más alta. Y como no me sentía a gusto, la sé decir más y dar más, la voy a volver a cantar. Ah, sí. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. É muito interessante a forma como ela utiliza a dinâmica, colocando uma voz bem próxima à voz modal, né? Que ela tá quase falando e de repente ela coloca a voz de uma maneira um pouco mais sussurrada, né? Isso cria uma dinâmica muito grande na música. Isso é muito interessante porque isso é um recurso que, quanto utilizado de uma forma inteligente, o resultado é muito satisfatório. E a gente consegue perceber que ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela está utilizando isso, obviamente, de uma maneira muito inteligente, né? E isso ajuda a criar um clima na música. Porque essa música a gente ainda não ouviu, a gente não conhece essa música. Mas se ela sair dessa voz modal e ela partir para notas mais altas, isso vai dar um contraste. Um contraste, exatamente. Não só vai dar um contraste, como vai enriquecer e vai surpreender muito mais o ouvinte, né? Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Nossa, muito bom. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme para arrancarme ya los clavos Nossa. de mi penar. Ela dá praticamente uma nota de ataque, né? Ela coloca mais ar, coloca mais impulso. Então, é que a gente tinha acabado de comentar. Ela começa a fazer uma abertura maior da voz, né, no sentido de que ela começa a subir mais o tom, né, ela sai um pouco dessa voz modal, ela parte a fazer uma transição, né, e ela começa a botar mais som na boca, né, a boca ela fica com mais som, então isso ajuda a criar realmente esse contraste, dá dinamismo da música, e é isso que vai surpreender nós, os ouvintes, né. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Novamente, dinâmica. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Nossa. Ya agárrate Uou! por tu cuenta las parrandas
E olha o sentimento que ela coloca ao interpretar a canção, né? Como é algo que a gente pode ouvir, mas também ver pela forma como o corpo dela se movimenta. Ela canta muito com o corpo também, né? E é muito condizente com esse sentimento, essa dramaticidade que ela traz na voz. Verdade. Ya no juegues con mi honra, parrandero. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Olha que muito interessante, né? Ela é uma artista, que é mais uma artista de várias que a gente reage aqui, que usa muito o corpo para se expressar, e isso acaba reforçando muito o que ela quer transmitir com a música, né? Mas chama muita atenção realmente esse dinamismo que ela consegue introduzir na voz dela, enquanto ela está interpretando e cantando essa bela canção. E realmente surpreende como ela usa de um modo muito inteligente, porque em todos os momentos que ela sobe, ela consegue descer novamente, voltar à voz modal, mas tudo isso feito de uma maneira muito sutil, que não fique uma coisa muito brusca, né? Ou seja, realmente é uma cantora que conhecia muito da sua voz, e na hora de interpretar esta canção, sabia muito bem introduzir de forma delicada essas passagens da voz, né? De voz modal para uma voz alta, para o belt, né? O uso do belt, o uso muito potente da emissão da nota que é extraída da boca, né? Paloma negra, eres la reja de un penal. Nossa, que linda! Quiero ser libre, vivir mi vida Uou. con quien yo quiera. Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irlo a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Así con... Muito profundo. Maravilhosa apresentação da Lola Beltrán, né? Com certeza, algo que eu percebo é que na rancheira, assim, pelo estilo me parece ser rancheira, né? Que não é necessário só uma voz potente, né? Mas também é necessário que você tenha muito sentimento para poder interpretar essa canção, porque a maioria dos artistas que a gente reagiu aqui que cantavam música rancheira desse estilo, eles colocavam muito da alma, né? Muito dos sentimentos deles presente na interpretação, que é algo que praticamente deixa tudo ainda mais perfeito, porque é uma música que traz uma dramaticidade muito forte, né? É verdade, eu concordo. Inclusive, como a Ana disse, muitos cantores mexicanos que a gente reage aqui, eles cantam, o que eles têm algo em comum é cantar rancheira, né? Então a gente verifica através desse cântico mexicano, esse estilo musical que é muito tradicional do México, como eles cantam com muita emoção, e todos eles, sem exceção nenhuma, desde que eu pelo menos me recordo, a gente vê todos eles com algo em comum, que é justamente essa questão de expressar a arte enquanto canta, utilizar o corpo, fazer gestos enquanto canta, porque isso acaba reforçando muito o que o artista quer passar na música, né? Sim, é verdade. A construção dessa música Paloma Negra é muito bonita. Não só a questão instrumental, mas também a questão do próprio vocal, né? Que tem toda uma construção através da dinâmica. Quando chega já no refrão, é inserido um ponto alto, porque quando ela vai pro belt mesmo e coloca vibratos excelentes, vibratos e notas bem curtas, né? O que acaba tornando a música ainda mais atrativa. A letra, ela fala de uma pessoa que ela tá sofrendo muito por amor. Então essa forma da Lola Beltrán para interpretar essa canção com todas essas passagens que ela utiliza na voz, criando esse dinamismo,
ajuda a criar mais o clima da música e a trazer mais emoção justamente pelo tema que a música traz, né? E isso é muito reforçado também pelas formas como ela gesticula, como ela canta, né? Então ela reforça muito isso. Então quando a gente assiste um grande artista como era a Lola Beltrán cantando, interpretando essa canção, gesticulando, fazendo essas nuances na voz, isso impacta muito o ouvinte e o público que assiste ela, porque ele vê e ouve e com isso traz a percepção e todo o sentimento que ela quer transmitir na música. Isso é muito interessante, né? Como a Lola Beltrán era uma grande artista e sabia conduzir muito bem e interpretar isso, porque o público também sinta essa emoção, né? Sim, é verdade, mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa profunda interpretação da Lola Beltrán. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram e se você tiver gostado desse vídeo, você pode compartilhar ele para nos ajudar. Bom, a gente fica por aqui, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo react. Tchau!